e até a pena do Fux envolve, né, depredação do patrimônio público. E muita gente se questiona o seguinte, cara, qual foi o patrimônio que ela depredou? Porque o batom que ela utilizou meio que sai com água e sabão. 1 ano e meio de cadeia, talvez seja muito mais pela rebeldia, né, em frente ao Supremo, à estátua da Justiça, do que realmente, assim, um dano causado, né? Porque dano é uma coisa, sei lá, se pichar, se tocar fogo, enfim. Mais 1 ano e meio, em comparação aos 14, já é bem diferente, né? Já mandou recado, eu acho que deixa um pessoal meio chateado. Aí, como é que a imprensa reage? Tivemos alguns posicionamentos, desde os posicionamentos mais petistas possíveis, porque esse aqui é o padrão petismo. Aí, ó como é o padrão, né? A imprensa, ela gosta de usar do argumento de autoridade. Especialistas dizem que Lula está certo. Aí, para não colocar especialista, professor, 2 pontos. Que professor? Que professor? Até Pablo Marçal é professor, ele vende curso. Sabe? E tem tanto professor por aí. Tem professor que acha um absurdo o que está acontecendo. É o padrão. Argumento de autoridade. O brasileiro, em grande parte, só lê a manchete. Então ele já tem que garantir que na manchete você já molde a opinião das pessoas. Fux cede à pressão bolsonarista ao pedir pena menor a Débora. Ele cede. Não é que ele tá tendo um surto de bom senso, não. Ele cedeu à pressão. O Fux não teve uma decisão técnica. A decisão do Fux é política. Evidentemente, a cabeleireira não era um artífice do golpe, mas ela não estava ali por outra razão que não fosse produzir o golpe. Que golpe? Eu quero que alguém me aponte nos autos do processo em qual parte entra o 8 de janeiro. Mostrando aqui, ó. Foi assim que este grupo criou o 8 de janeiro e assim que o 8 de janeiro entrava na trama. Me explica. Não tem fartas provas, depoimentos, a delação do Cid? Pega e me explica onde que está a conexão do golpismo com o 8 de janeiro. Então, a decisão de Fux me parece inverossímil, esquisita e cede uma certa pressão que vem de certos setores da sociedade, do próprio bolsonarismo e toda a ninhada que está em volta do ex-presidente Bolsonaro. Quem diz isso é um Zé Bosta chamado Cláudio Couto, cientista político da FGV. Pode pegar a FGV? Assim, rasgar o dedo. Se tu tinha diploma da FGV, tu tinha que ter vergonha de estar num lugar desse. Tem que ter vergonha de estar num lugar desse. Que ciência que esse cara faz? Que ciência que esse cara faz? O professor Pardal merece muito mais respeito que um maluco desse. Isso aqui é um maluco, isso aqui é um alucinado. Aí você vê. Ali é uma opinião super petista. Na própria casa do petismo, a Globo, do jeito que está montada a primeira turma, com 2 votos por 14 anos, do ministro e do Flávio Dino, e um de 11, que foi do Cristiano Zanin, vai ser difícil chegar ao 1 ano e meio do Fux. A ministra Carmen Lúcia poderia dar uma balanceada e condenar abaixo de 10 anos, para ver se depois eles fazem uma composição. Não, a Carmen Lúcia condenou para 14. Linha dura. Eu acho que a pena para essa senhora que pichou a estátua seria em torno de 5 anos. Já cumpriu 2, então bota ela em casa. 14 anos, 17 é pena para quem financiou a tentativa de golpe e liderou uma massa de manobra. Nem o Merval Pereira. Merval Pereira em 2022, rapaz, tem umas histórias aí de um pessoal com muito dinheiro no Rio de Janeiro, que ouvia cada absurdo da boca do Merval Pereira. Na época se comentou sobre isso, né? Gente aí que tem barco, tem lanche, sai no domingo, às vezes levava o Merval para dar um passeio. O Merval pintava que o Brasil ia acabar se Bolsonaro se reelegesse. Mesmo um louco desse, não, 5 anos já tá bom. 5 anos, que eu já acho absurdo, mas 5 anos. A Globo. Mas você tem que entender, né? O Zé especialistinha da FGV. Isso é a FGV. Isso é a FGV. São aquelas instituições que pautam o debate, em especial o debate econômico, fazendo o levantamento dos indicadores macroeconômicos do Brasil, inclusive falando que o Brasil vai indo muito bem, economicamente falando. Então agradeço aí a FGV. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma dessas instituições. Aí a Folha de São Paulo analisa aí a questão do julgamento da Débora, trazendo aí diversos pontos. Supremo condena 14 anos de prisão Débora, que virou símbolo para o bolsonarismo. O Supremo decidiu nessa sexta pela condenação de Débora
a pena de 14 anos de prisão em regime fechado. Vá. Isso aí. Votou, né, para 14 anos o ministro Flávio Dino e a Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux votou para condenar a cabeleireira a pena de 1 ano e 6 meses. O voto foi a primeira divergência dele em relação a você sabe quem. Débora foi transferida para a prisão domiciliar em 28 de março. Ela estava detida no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, no interior de São Paulo, havia 2 anos. A flexibilização da prisão foi autorizada por você sabe quem. Após o ministro negar 9 pedidos de liberdade para Débora. A medida ocorreu na esteira de grande mobilização do bolsonarismo, inclusive no Congresso, em torno do caso da acusada. Em manifestação na Avenida Paulista, no início do mês, o caso da cabeleireira foi intensamente explorado e apoiadores de Bolsonaro levaram batons para protestar. Fux ficou isolado. Ele foi o único a sugerir a condenação de Débora somente pelo crime de deterioração do patrimônio tombado, excluindo os demais 4 crimes. O resultado do julgamento confirma o isolamento de Fux e seu novo posicionamento diante dos casos do 8 de janeiro na primeira turma do Supremo. No Supremo, somente Cássio contestava que os acusados tivessem cometido os crimes contra a democracia. Fux sinaliza seu novo adepto da tese. A nova posição do Fux pode embaralhar ainda mais o cenário no plenário do Supremo. Como mostrou a Folha, as penas sugeridas por você sabe quem passam a ter somente 6 votos no plenário. Até então, Fux tinha acompanhado ele nas propostas de penas elevadas em casos semelhantes ao da pichadora. Aspas. Veja o voto do Fux. Não há elementos da vinculação subjetiva da ré com outros acusados necessária para a prova da coautoria nos crimes multitudinários de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Me apontem onde está a ligação do 8 de janeiro com golpe de Estado. Quem que montou 8 de janeiro? Quem convocou? Foi Bolsonaro? Foi? O ministro disse que as provas apresentadas no processo judicial, as provas, mostram que Débora só permaneceu na parte externa da Praça dos Três Poderes, sem ter entrado em nenhum dos prédios depredados. Isso é o que mostram as provas. Aspas. O que se colhe dos autos é a prova única de que a ré esteve em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 23, e que confessadamente escreveu os dizeres, perdeu mané na estátua referida. Fux ainda argumenta que a denúncia da PGR não individualizou a conduta de Débora sobre a suposta adesão à associação criminosa armada que buscava dar um golpe de Estado. Aí tu tem que ler um Zezinho, militante da FGV, falando a porcaria dessa. Não, o Fux cedeu à pressão. Isso daqui, sabe, o que o Fux aqui está colocando no voto dele, não é uma coisa fatídica, que você consegue comprovar factualmente, com base e lastro nos autos e nas provas. Não! É uma decisão política. Decisão técnica é quem quer 14 anos de cadeia para Débora. Aí vem o Caio Junqueira. As análises do Caio Junqueira são ótimas. Ela tem 5 parágrafos. Gigante análise. Supremo dobra aposta e exibe força política. 72 horas. Vamos ali, né? O Supremo mostrou esta semana que pretende continuar sendo o poder mais forte da República. Nós, quem poderia imaginar, né? E a gente aqui achando que eles não queriam. Nós aqui achamos que eles não querem ter poder nenhum, que eles são pobres coitados, sabe? Que estão sendo forçados a serem superpoderosos. Em menos de 72 horas, a corte avançou sobre o núcleo 2 da trama golpista. Vocês lembram como foi o julgamento, né? Não me diz que tu esqueceu, inclusive, das notícias pré-julgamento sobre Felipe Martins e a possibilidade dele ser gravado por alguém. Ajudou a enterrar o prédio de anistia no Congresso. Intimou Bolsonaro... A gente vai falar sobre isso, né? Ajudar a enterrar o presidente de Anistia. A gente vai falar sobre isso já já. Intimou esse presidente dentro do hospital
prendeu outro ex-presidente por corrupção e condenou a 14 anos um símbolo do 8 de janeiro. Todos os casos tiveram, obviamente, um grande impacto político e questionamentos jurídicos também. Por exemplo, o quanto os ministros colocam de política em suas decisões apresentadas como jurídicas? Nada. O único que politizou foi o Fux. Ele é o único. Todas as outras decisões são técnicas, 100% técnicas, jurídicas, do início até o fim, incontestáveis, que serão lembradas ao longo da história do mundo como as decisões mais sóbrias e técnicas da história da humanidade. Deus vai descer para a terra para aprender a fazer leis. O novo livro de Juízes da Bíblia será atualizado para conter as decisões técnicas que a gente está enfrentando. Ou o quanto o Supremo está cada vez mais, ocupa no debate nacional o espaço que sempre coube ao Executivo e ao Legislativo. O Supremo não parece se importar, dobra a aposta e se consolida não só como o poder mais forte da República, mas também como o mais político. É o Estado Democrático de Direito.